Vão acontecer muitos imprevistos. Não tem como. Não tem como. E vou contar um pouquinho, né, um exemplo rapidinho da minha experiência do primeiro intercâmbio, que foi o Work and Travel, que eu fiz pela CI. CI me patrocina. Que foi... Bom, Work and Travel foi bonitinho, todo o processo. Pesquisei agências, o que é ótimo também para um planejamento. Pesquise preços, pesquise agências. Se tem pessoas que você conhece que já fizeram intercâmbio por algumas agências, é melhor você ir nas indicações dessas pessoas que já vivenciaram algo. E o meu foi tudo ótimo pela CI, tanto que depois que eu voltei do meu segundo intercâmbio, que aí é uma história mais pra frente, né? Eu estava no mercado de trabalho. Então eu terminei a faculdade, fui fazer um intercâmbio. Quando eu voltei desse intercâmbio, eu estava à busca de emprego e eu fiz uma entrevista na CI, consegui esse emprego, então trabalhei lá como consultora de viagens, o que foi muito bom também para aprender muito mais. Voltando aos imprevistos. Então, você cresce muito com eles, porque como eu fiz o Work and Travel e foi tudo certo, tudo bonitinho, porém, chegando em Chicago, eu fiquei numa cidadezinha chamada Peoria, perto de Chicago, 3 horas de Chicago, e eu fui pra lá porque assim era ótimo, eu ia trabalhar com vendas em um shopping, ia falar inglês o tempo inteiro, que era o meu objetivo. E era uma cidade assim que eu conheci 4 brasileiros em 3 meses. Um contando a minha roommate que ficou comigo 2 meses. E eu fiquei um mês sozinha, só conversando em inglês mesmo. E assim, a pessoa que me empregou lá, ele disse que quando eu cheguei era um inglês horrível. Isso porque eu achava que era bom. E em 2 semanas ele já não me reconhecia mais com aquele inglês tão ruim. Isso foi um elogio, eu entendi como um elogio. Bom, e quando eu cheguei em Chicago e até o momento eu tinha entendido que ele estaria no aeroporto de Chicago me esperando. Mas não, eu entendi errado. Eu tinha que pegar um ônibus para ir para Peoria, no aeroporto O'Hare, que é um aeroporto de Chicago que é um dos maiores que eu já vi na minha vida. E onde encontrar esse ônibus e como me expressar? Eu lembro de um policial que eu escutei ele falando no celular com esse meu empregador, falando: olha, tem uma menina aqui que mal sabe falar inglês. E isso eu tinha 19 anos de idade, cheguei lá sozinha, minha primeira viagem internacional e sozinha. E eu fiquei arrasada já com esse primeiro comentário e pensei: o que eu vim fazer aqui? Eu quero desistir agora. Porém, era o meu objetivo em inglês, não era? Então, se tava ruim, vamos melhorar. Então, vamos ficar. Depois de viajar tantas horas, ficar nesse adrenalina da perdida aí no aeroporto de Chicago, consegui, não sei como, porque eu já nem lembro mais, porque eu devia estar perdida, minha memória ela, às vezes dá um apagão em mim. Eu consegui embarcar no ônibus para Peoria. Chegando lá, eu desembarquei no lugar errado, que era numa segunda estação, não na primeira. Consegui avisar o meu empregador e ele foi me buscar. Quando ele me buscou, eu estava no carro conversando com ele, deu tudo certo. Cadê a minha mala? Eu tinha esquecido no ônibus. Eu já estava há 24 horas, acredito, viajando, porque o meu voo ainda tinha escala, primeiro voo, sono, não sei o que aconteceu. A minha mala ficou no ônibus. E aí eu peço para ele voltar. E ele volta. E a minha mala ainda tá lá, graças a Deus. Peguei a minha mala. Então, assim, isso foi o meu primeiro dia. Eu acredito que se eu não soubesse tanto que era necessário, que eu queria tanto aquilo, que eu queria tanto inglês, eu teria já desistido, teria começado a chorar na frente daquele empregador e ele teria percebido: meu Deus, o maior erro da minha vida foi contratar essa menina. E eu quero já que ela vá embora. E eu ia. Porque só que tava muito claro pra mim o que eu precisava. E eu fiquei orgulhosa de todo esse BO aí, eu consegui me comunicar e ele me entendia o que estava acontecendo. Ele entendia o que estava acontecendo, né?
Bom, mas enfim, imprevistos vão acontecer, vocês precisam estar preparados para este acontecimento. Porque não igual o meu, eu espero que vocês sejam mais espertas também, espertos e espertas, mas, cara, acontece, não tem jeito. E o ideal é que você tenta se planejar o máximo possível para não acontecer. Por mais que eu tinha me planejado, você tem que contar com o cansaço. Você não pode simplesmente guardar o seu passaporte em um lugar onde você nunca guarda, achando que você vai lembrar depois. Porque é cansativo, é adrenalina, você tá ali sozinho, você tá num novo lugar. Cara, sua mente ela não consegue acompanhar 100% das coisas. Uma hora ela acaba falhando ali com você. E isso é normal, com todo mundo acontece. Porém, faça coisas que você vai saber na emergência onde tá, o que procurar, como fazer. Então, assim, telefones. Hoje é fácil, né? Antes eu tinha num papel lá o telefone do meu host, mas assim, hoje você tem no celular, então já guarda todas as informações offline, por exemplo. É algo muito importante que você tem que fazer. Se o seu inglês não é bom o suficiente para se comunicar em caso de emergência também, você precisa ter escrito algumas frases, por exemplo. Então, assim, esse planejamento ele é essencial. E o intercâmbio você pode decidir da noite para o dia. Eu já fiz isso, já decidi coisas da noite para o dia. Porém, eu fiquei uma madrugada inteira acordada pela ansiedade também, posso dizer. Gente, eu sou psicóloga, mas eu não sou perfeita, tá? Eu sou ser humano. E eu planejei toda a minha viagem. Eu só tive que esperar realmente o tempo da minha documentação, mas isso estava tudo pronto, porque quando eu quero mesmo, eu decido e eu vou atrás. Então, novamente, viagens, intercâmbios é algo que você quer tanto, mas você não tá fazendo por onde? Vai procurar ajuda que você tá precisando dela, tá? Não faça um intercâmbio ou não faça uma viagem para fugir de algo, para fugir de alguém, porque se você tá triste, se você tá em um momento difícil da sua vida, primeiro você tem que resolver isso, porque às vezes você vai para um lugar tão lindo, tão maravilhoso, mas você não vai conseguir aproveitar aquilo, você vai ficar muito mais chateado com você. Vai ser algo muito estranho, você lá num lugar e não conseguindo aproveitar aquilo. Então, a minha dica novamente, o antes é muito importante. E assim, eu já fiz isso, eu já fui para um intercâmbio para fugir, por exemplo, do término do meu primeiro namoro. Porém, o meu sonho sempre foi o intercâmbio. Então, quando eu consegui ir, parece que eu renasci das cinzas. Eu era aquela menina que ficava chorando depois de um término, meu Deus, que sofrimento. Porque a gente sofre mesmo. Relacionamento é algo muito complicado e outras diversas coisas que acontecem na nossa vida. A gente não tem como medir o que vai acontecer. Não faça algo só para fugir, porque se você está precisando, se você precisa resolver algo, é você que precisa. E quem vai estar nessa viagem é você. Então, precisa resolver antes, tá? A outra dica eu até já falei, mas, gente, terapia, yoga, meditação, Ho'oponopono, energia chakra, religião, terapia coaching. Hoje existem muitas formas de você alcançar um estado em que você. Eu gosto de falar assim, que a nossa cabeça ela é um quebra-cabeça. Tem horas que parece que alguém juntou tudo, bagunçou, colocou no ar, jogou pro ar, sacudiu, jogou cada um para um lado que você fica perdida, confusa, você não sabe o que você tá fazendo da vida. E aí vem, aos poucos, você consegue juntar essas peças e aí fica um quebra-cabeça bonitinho. E uma hora ou outra vai saindo umas peças, mas você consegue lembrar onde colocá-las. Isso para mim é saúde mental. A gente sempre vai sair um pouquinho do equilíbrio, é normal, porque coisas vão acontecer que a gente não está preparada. A nossa vida é um constante aprendizado. Mas se você está se sentindo nessa bagunça, né? Se você não está conseguindo apenas, né, ter um momento para aquela peça saiu, você retornar aquela peça para o lugar, é algo que você precisa buscar ajuda. Então, terapia ajuda muito. Se você já tem uma saúde mental bem bacana, mas algo tá te impedindo do seu objetivo, tem o coaching. Cara, hoje existem muitos coaches por aí que são profissionais excelentes, assim como terapeutas que são excelentes
E assim como existem aqueles que não são tão bons. Então, é muito bom também indicações, tá, gente? Coaching ficou muito banalizado por aí. Eu sou coaching, eu adoro isso, porém eu não faço atendimentos. Eu fiz por mim, tá? E eu soube lidar muito melhor com muitas coisas na minha vida. Então, eu indico coaching para quem passar na minha frente, eu indico, tanto para fazer o curso quanto fazer um processo, porém você tem que saber onde ir, isso indicações que vão te ajudar, tá? E pode ser que não funcione para você, mas, cara, tem tantas outras coisas, meditação, a religião, questão de energia, sabe? Cursos, tem tantas coisas para você conseguir ter uma energia positiva, um otimismo, algo melhor para sua vida, não fica só sentado sem buscar isso, sabe? Vai buscar, tá bom? Busca sim isso para você que aí a sua viagem, o seu intercâmbio pode sair do papel. Quando você tá de mente aberta, tudo fica muito mais fácil. Em imprevistos, você dá risada deles, você vai aproveitar ao máximo tudo que você passar na frente, isso vai agregar muito mais na sua vida. Uma outra coisa, pensamento positivo. E tem muita gente que é muito otimista por natureza, e isso é ótimo. Falam que eu sou demais, até de otimista. Eu acredito muito em algumas coisas, mas eu acredito mesmo, vou continuar acreditando. E o pensamento positivo, ele te ajuda no que? Se eu já planejei, cara, se alguma coisa saiu do meu controle, não tem problema. Eu já tô aprendendo com isso, vai ficar tudo bem, sabe? Não é aquele zen, mas, cara, é a mente aberta de que se você fez tudo o que você pôde, você tá tranquilo com você, vai ficar tudo bem. Uma vez eu viajei para Cancún e era uma viagem que eu queria muito, e era a minha primeira viagem com meu marido, que na época era só meu namorado. E eu tava muito animada para essa viagem, só que eu não tava num período tão positiva pra vida assim. E como eu tava com tanta expectativa para essa viagem, mas tanta expectativa para essa viagem, aconteceu uma coisa tão boba e eu fiquei tão chateada porque eu fui em setembro. Eu fui para um casamento de uma amiga minha da Macedônia. Vou contar sobre ela no outro vídeo. E ela casou em Cancún. E a gente tinha. E foi setembro. Setembro é época de furacão. Eu fui ver a previsão do tempo e a previsão do tempo não era a melhor do mundo. E eu estava indo para Cancún. Que assim, eu não tenho as melhores condições de vida para viajar para Cancún, Punta Cana, ou algo assim, resort. E cara, eu juntei o dinheiro necessário para essa viagem e eu queria tanto aproveitar, ou seja, expectativa lá em cima da viagem. Ok, vocês já entenderam. E eu fiz uma besteira tão grande que se eu tivesse me planejado antes, eu não teria passado por um estresse desse desnecessário. A minha mala pela primeira vez não chegou. E na minha mala de mão eu tinha tudo, menos biquíni. E o dia que eu cheguei era o único dia de sol, de acordo com a previsão do tempo. Naquilo eu fiquei transtornada. Eu perguntava pro moço, mas moço, que horas você vai entregar a mala? Moço, onde tá a minha mala? Ela ficou no Panamá, que era a minha escala. Ia chegar em 2 horas, mas em 2 horas já ia escurecer. E eu queria ir pra praia, queria ir pra piscina, pra pelo menos ter uma foto em Cancún, pra pelo menos ter um dia que eu aproveitei aquele sol de Cancún. Nos outros dias, graças a Deus, teve sol, teve tudo, fiquei até queimada porque eu não estava confiando na previsão do tempo, foi maravilhoso, perfeito, maravilhoso. Eu surtei à toa. Enfim, e eu não tinha colocado um biquíni em mala de mão. Gente, mala de mão é para você ter, caso a sua mala não chega, coisas que você vai precisar durante o voo, por exemplo. Então, assim, se prepara, né? E eu não fiz isso. E aí eu fui lá no Walmart de Cancún, que estava programado pra gente ir, sei lá quando, na nossa viagem, porque eu também faço uma programação de viagem. E eu tive que antecipar isso porque eu não tinha biquíni para ir pra praia. Fui no Walmart, comprei um biquíni. Quando eu cheguei no hotel, o que tava lá? Minha mala. Ou seja, planejamento. É isso que precisa. Gente, se você tem uma mala de mão, coloca as coisas que você vai precisar na viagem.
Aí, né, dinheiro, passaporte, essas coisas, você vai carregar com você, numa bolsa, numa mochila, que seja. E aí a mala de mão vai, ó, lá em cima no avião, sua mala pequenininha, sua bolsa, mochila, lá embaixo, e acabou. Você já se planejou, você tá mais tranquila. Sua mala não chegou? Tá tudo bem, porque o que você precisa realmente para os primeiros dias você já colocou na mala de mão. Isso é uma dica muito importante e não faça o que eu fiz. E por isso que eu tô aqui um pouquinho para ajudar. E esse foi o meu primeiro vídeo sobre planejamento, né? Então, sobre o antes da sua viagem. E os próximos vídeos eu vou gravar sobre o durante. Então, como que você vai aproveitar de verdade a sua viagem, né? É um dinheiro gasto. Viagem, eu digo que é prioridade. Então, a gente às vezes deixa de comprar algumas coisas para viajar. Eu não tenho carro, eu não tenho casa, não tenho eu moro de aluguel porque a minha vida, se eu não viajar, parece que não tem um sentido. Eu não gosto assim de ter coisas, eu gosto de vivenciar. Então, isso sou eu. E eu não julgo quem gosta de comprar, enfim. Minha mãe, ela falou pra mim quando eu voltei dos Estados Unidos, cadê as suas coisas? Porque eu voltei com as mesmas malas que eu fui. Eu falei, eu gastei o meu dinheiro com viagem. E não me arrependo nem um pouco. E olha, tem coisas que eu amo consumir, mas eu chego lá no final da compra online e não compro porque eu sei que eu prefiro gastar aquele dinheiro em uma viagem. Então, se você é assim, se você quer viajar, se você quer vivenciar mais culturas diferentes, conversar com pessoas diferentes, segue esse canal que eu vou te dar muito mais dicas aí do que é possível você fazer para concretizar sonho de muitas pessoas hoje, que é viver viajando. E também eu vou falar então do depois, do durante e do depois do intercâmbio. Vou falar mais pra frente de intercâmbio do au pair, que foi o que eu fiz, que hoje muitas meninas fazem, e que o au pair eu não me arrependo nem um pouco de fazer, mas tem muitas coisas aí por trás do au pair que vocês precisam saber antes de fazer e estando lá e o depois, né, de ir embora do au pair. E eu vou falar também sobre roteiros de viagem. Por exemplo, a minha lua de mel foi muito bacana. Eu fui para Islândia, eu fui para Irlanda, eu fui para Holanda, eu fui para Turquia. Que Turquia, meu coração, meu Deus do céu, eu quero muito voltar. E em junho agora eu tô indo para Malta, que foi o aniversário do meu pai de 60 anos e é a primeira viagem internacional dele, então eu tô muito feliz que eu pude proporcionar isso para ele. É claro que eu pude proporcionar assim o passaporte e a passagem dele, né? Lá, infelizmente, eu ainda não consigo bancar a viagem completa para ele, mas ele tá muito feliz já com o que eu pude proporcionar para ele e eu também tô, porque ele viaja com a gente mais aqui no Brasil, porém, primeira viagem internacional, então tô bem animada para ver o que ele vai achar. E é isso, então até a próxima.